Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Ian Active. Seu dinheiro rendendo com o sol. Breton, a sua marca. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Gravação externa, sorria com alegria, mais uma edição da Ravissani Live Show no ar e em honra ao meu convidado, estou aqui no seu gabinete. O nosso convidado dessa noite é um grande empresário, vamos explorar esse lado dele também, mas ele é um deputado estadual que vem fazendo muito pela nossa cidade de São Paulo e ele já foi fundador do Movimento das Ruas, já trabalhou na CNN, já trabalhou na Gazeta, já trabalhou na Jovem Pan, na rádio, na televisão e hoje, além de empresário, é deputado estadual por São Paulo. Estou falando do meu querido irmão e amigo Tomé Abduch. Adorei a vinheta, viu? Muito legal. Estamos fora do estúdio, não está no palco da Ravissani Live Show, mas você merece que o programa esteja aqui hoje com toda a nossa estrutura, porque você me emocionou recentemente com as suas declarações e com seu total apoio ao povo judeu. Quando eu falo povo judeu, estou falando do povo judeu, porque as declarações foram muito ofensivas e antissemitas. E você, imediatamente, sendo árabe, me chamou a atenção, sendo árabe, Abduch, libanês, vestiu a camisa do mundo livre, vestiu a camisa dos direitos humanos, e imediatamente se manifestou contra o terrorismo e contra o antissemitismo. Então eu estou aqui em formato de gratidão também. Imagina. Olha, recebê-los aqui é um grande privilégio. Você sabe que nós somos irmãos, né? Sim. Árabes e judeus sempre foram irmãos. Sim. Eu acho muito importante a gente poder retomar no mundo, sabe, esse amor, esse respeito, esse carinho e a compreensão do que é certo e do que é errado, acima de tudo. Então, eu acho que é um dos valores. Motivos, os valores, os princípios e valores, que são valores que fazem uma nação. Família, trabalho, honra, respeito, palavra, tudo isso veio dentro do meu DNA, da minha família, que é sírio-libanesa, e eu sei que o povo judeu também tem isso como valor. Então é muito importante que a gente enxergue esse momento atual de mundo, que a gente se posicione, porque Sempre. não dá mais para se calar. Não, de jeito nenhum. A personalidade, ela sempre foi importante e nessa geração, onde a velocidade das informações são incomensuráveis, os valores precisam ser enraizados e os educadores, os influenciadores, né, as figuras públicas precisam se manifestar até para que o bem vença o mal. Não tenha dúvida, para que haja o debate também e para que a verdade possa ser dita, Sim. Não as narrativas. Hoje o mundo vive de narrativa, Sani. São muitas narrativas distorcidas da realidade do mundo. O certo e errado hoje se confunde na cabeça das pessoas. Quem é o bandido? Quem é a polícia? O que é certo e o que é errado? Então acho que vai ser muito bom a gente bater um papo hoje e poder falar de vários assuntos. Claro, e os valores estão sendo invertidos. Sim. Você falou que vem de uma família libanesa, Sim. Mas o Tomé nasceu em São Paulo. O Tomé nasceu em São Paulo. Paulistano, assim como eu. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital. Você ama São Paulo? Eu amo São Paulo. Essa cidade é a cidade onde eu nasci, onde eu conquistei tudo que eu tenho, onde está a minha família, onde estão meus amigos, onde está o meu patrimônio, e é nessa cidade que eu quero morrer. Então eu vou me dedicar muito sempre pela cidade de São Paulo e pelo nosso estado. Mas você vai viver muito ainda. Se Deus quiser. Você quiser. tem muito ainda o que plantar, se Deus com quiser. muito suor Deus e colher quiser. os frutos com muita alegria. Mas o jovem Tomé nasce em São Paulo e você decidiu seguir qual carreira? Como é que começa a sua jornada
como empreendedor de sucesso? Primeiro eu preciso contar um pouco a história Claro, da minha família. exatamente. Né? Da onde eu vim. E aí eu vou contar um pouquinho como foi que eu cheguei até aqui. Eu venho de uma mãe italiana que nasceu no primeiro ano da Segunda Guerra Mundial. A minha mãe viveu todos os terrores da guerra. Na cidade de Torino, que foi a cidade mais atacada, né, da Europa, da Itália, foi a cidade de Torino por conta da fábrica da Fiat. E a minha mãe, ela cresceu fugindo de bombas ao longo dos seus primeiros 5 anos de vida. Ela tinha um irmão mais velho, que é o Aldo, 2 anos a mais, e o nome que eu dei para o meu filho, que é do irmão mais velho dela, que é o Luigi. Meu filho tem o nome dele. Luigi. Luigi. E eu tive a história da Segunda Guerra Mundial muito presente dentro da minha casa. Histórias terríveis, a qual minha mãe se recorda, mesmo muito pequena, e que meu avô me contou nos seus últimos dias de vida. Nós ficamos juntos uns 10 dias no hospital, e ele velhinho, né, naquele finzinho de vida, ele veio me contando cada passagem da guerra e o que foi aquilo ali. Então, eu quando penso, desde menino, quando eu tento olhar um pouco para mim e saber de onde veio a minha família, e eu nasci numa família de classe média baixa, eu nunca me preocupei se eu ia ganhar presente ou não de Natal, eu nunca me preocupei com coisas fúteis, porque eu conhecendo um pouco a história da minha família, eu já sabia que eu estava no lucro. E meu pai, que também é filho de sírios, os meus avós também vieram da Síria fugindo de guerra. Então eu já me sentia um sobrevivente, eu já me sentia uma pessoa especial. Só de eu poder ter um lar, ter um prato de comida na mesa, Uma cama limpa. E ter uma família que me dava amor e carinho dentro de um local onde a gente se sente seguro. Porque às vezes a gente olha para o Brasil e reclama muito daqui do Brasil, mas o Brasil, perto do que a gente vê mundo afora, é um lugar muito acolhedor e muito especial. Pois bem, eu aos 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar para poder ajudar meu pai como estoquista numa loja de shopping. Na M-Officer, eu tenho até hoje minha carteira de trabalho. Estoquista? Estoquista, no estoque. Eu jogava roupas para baixo. Foi meu primeiro emprego. 16 anos. 16 anos. Aos 18 anos de idade, eu entrei na Universidade de Mackenzie em Engenharia Civil. E eu precisava trabalhar para ajudar meu pai. Eu precisava ajudar a minha casa, de uma certa forma. E aí me vi numa situação delicada, porque eu não conseguia arrumar um emprego formal, porque era um emprego praticamente o dia todo, e a faculdade era integral, e um estágio pagava muito pouco para eu conseguir ajudar a minha família. E foi aí que começa a nascer a minha veia empreendedora. A gente que vem de gerações que trabalham, que acordam cedo, a gente tem no sangue, né, o comércio. E eu resolvi sobrevivência. A sobrevivência. Eu tinha 2 amigos no meu bairro que eram serventes de obra. E eu conversei com eles, falei, vamos começar a fazer algumas obras juntos? E eu comecei reformando o banheiro, hall de entrada, fazendo pintura. Eu andava com lata de tinta no ônibus. Você ia nas obras existentes para ajudar os pedreiros? Eu acabava arrumando as obras, né? As obras. A pessoa queria reformar o hall de entrada da casa dele, queria reformar o banheiro, eu arrumava as obras e eu trabalhava junto com eles, executando as nossas primeiras obras. Desde cedo eu sempre fui muito trabalhador. Sempre. Eu acordei cedo a minha vida inteira, eu dormi tarde a minha vida inteira. E eu digo que eu comecei também a fazer isso porque eu queria orgulhar meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, um homem que se dedicou muito. Meu pai trabalhou 65 anos numa loja de tecidos, na rua Augusta com Oscar Freire, uma loja chamada Firenze Tecidos. Olha, Firenze é uma cidade na Itália. É uma cidade na Itália. E ele nunca teve grandes possibilidades financeiras, mas ele passou para nós, para os 3 filhos, o que eu podia receber de mais especial de um pai. Bacana. Princípios e valores. Bacana. Respeito. Sim. Trabalho. Essa é a riqueza verdadeira. Palavra. Sim. Saber viver em sociedade, ajudar o próximo. E isso foi altruísmo. O que formou meu caráter. Eu com 23 anos... Tudo isso você recebeu do papai? Tudo isso do meu pai e da minha mãe. Dos dois. Do meu pai e da minha mãe. Pessoas muito especiais, a qual eu me orgulho muito. E aos 23 anos, eu já tinha mais de 100 pessoas trabalhando comigo. E ao longo desses anos, eu fundei uma das principais empresas do país na área que eu atuei. Eu me especializei em construir lojas de shopping e fazer obras corporativas, reformas de escritório. Eu sempre fui um grande trabalhador. Começou ajudando na reforma dos banheiros. Dos banheiros. Sozinho? Hall de entrada, sozinho. 2 amigos? Na raça. Isso foi expandindo. Sem R$1 no bolso. Sem R$1 no bolso. Por isso eu digo, acorde cedo, trabalhe duro, sonhe e tenha certeza que o seu sonho vai se concretizar. Mas isso vai acontecer se você der o seu melhor. Se você olhar para o local, tiver foco, determinação, coragem e acreditar que vai dar certo. E mais do que isso, toda vez que você cair, você tem que se levantar em seguida. E saiba que cada vez que você se levanta mais forte, você cria musculatura e assim você vai aprendendo, vai se desenvolvendo e você pode chegar onde você quiser chegar. Não tenha medo de sonhar grande. Todo mundo começou algum dia de algum lugar de partida.
E tenha certeza que se você fizer isso com determinação, você também vai conseguir dar certo na vida. Isso é magnífico. Quando me formei rabino em Israel, eles juntaram todos os estudantes e o diretor da organização. Ele falou exatamente isso. Ele falou para cada um de nós: se vocês esquecerem tudo que vocês estudaram aqui, não tem problema. Só não esqueçam de uma coisa: não se esqueçam de sonhar. Porque tudo que hoje é realidade já foi sonho um dia. E você sonhou, pagou o preço e realizou. Realizei. Que maravilha, Tomé Abdush. Qual o nome dessa empresa? Vocês tinham, em pouco tempo, com 26 anos, você tinha quantos funcionários? Eu já tinha mais de 100 colaboradores. 100 colaboradores. Qual era o nome da empresa? Construtora Abdush, o meu sobrenome. Construtora Abdush, ainda existe? Abdush, ainda existe. A construtora Abdush? Hoje nós migramos para empreendimentos, né? Hoje eu estou como político, como deputado estadual, eu tive que acabar otimizando um pouco, né, a minha vida empresarial para poder dar atenção também para a minha vida política. Claro, a gente vai falar sobre isso também, porque o empresário de sucesso, a empresa crescendo, mas você tinha um idealismo em seu coração. E esse idealismo fez com que a transição do universo do empreendedorismo para o universo político acontecesse. A gente vai falar sobre isso, mas eu fiquei impressionado com a tua avó, que no auge da guerra vivenciou aqueles horrores, assim como os meus avós. Sim. Os meus avós sobreviveram aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Tem alguma história que ela te contou, que te emocionou, que você pode revelar aqui para nós? Olha, tem histórias muito tristes, né, de a gente poder contar e abrir, são muito pessoais, mas vou abrir para vocês algumas histórias. A minha mãe, ela tinha 1 aninho, o segundo irmão mais velho tinha 3 e o mais velho tinha 5 anos. E o meu avô, ele ficou praticamente 5 anos sumido na guerra. E meu avô me contou uma história muito interessante, que ele dizia o seguinte, que ele era piloto da esquadra italiana, então eles carregavam um avião e ele decolava o avião cheio de bombas. Mal conseguia decolar o avião. E a ordem era que se soltasse em cima das cidades, né? Era a ordem, era a guerra, né? Na guerra, horrores aconteciam. E meu avô, ele chorando nos últimos dias de vida, ele me contou que ele nunca teve coragem de jogar bombas em cima de uma cidade, com pessoas, com crianças, com idosos, com velhos, com mulheres, e que ele virava o avião, ele ia para o mar e ele descarregava o avião inteiro no mar. E se por acaso pegassem ele fazendo isso, provavelmente ele seria morto. E ele fez muito isso. E o mais impressionante com tudo isso, que aí eu acredito muito que Deus existe, sabe? Foi que a cidade de Torino praticamente desabou, porque foi uma das cidades mais atacadas da Itália por conta da fábrica da Fiat, que virou uma fábrica de material bélico. Um dos poucos prédios que ficaram em pé na cidade de Torino foi o prédio dos meus avós, a qual minha mãe e meus 2 tios moravam. Então eu acredito muito, sabe? Quando você faz o bem, você recebe o bem. Você está ajudando a si mesmo, exato. E a minha avó, ela Qual era o nome da vovó? Minha avó Maria. Maria. Minha avó Maria. E o meu tio mais velho, Luigi, uma vez ele me contou que ele se recorda que eles não tinham o que comer e que em alguns momentos a minha avó pegava os 3, junto com uma amiga, eles pegavam um trem, que ela também, essa amiga, tinha filhos, eles iam para uma base que tinha lá do exército, uma das moças ficava com todas as crianças, a outra entrava dentro do quartel e ela voltava com um ovo. A gente fica pensando aqui o que ela tinha que fazer para voltar com um ovo. E ela pegava o ovo, ela cortava em 3 pedaços e colocava um pedacinho na boca de cada um dos filhos. E a minha mãe se lembra muito desse momento que ela fala assim, mama, um ovo, em italiano, por conta de um pedacinho de um ovo. Então são histórias que realmente marcaram, né, essa tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, que acabou dizimando 6 milhões de judeus, Sim. que dizimou uma sociedade inteira, Sim. Né, esse antissemitismo que aconteceu. E é o que sistematicamente. E é o que a gente não pode mais permitir nos dias de hoje. Jamais. Por isso que eu me posiciono. Jamais. Isso é algo que é inadmissível no século XXI, ainda se escutar falar sobre antissemitismo. Nós estamos vivenciando isso na nossa geração. Lideranças levantando uma bandeira de boicote aos judeus, lideranças tentando inverter e criar essas tais narrativas que você citou no começo do nosso bate-papo. Nós não podemos permitir que isso se alastre e que isso seja repetido, e o posicionamento tem que ser imediato. Não tenha dúvida. Imediato. Porque naquela geração, o silêncio fez com que aquilo crescesse, e quando se deram conta,
já estavam sendo dizimados. Mortos. Não só judeus, como todas aquelas minorias. Homossexuais, ciganos, negros, todas aquelas minorias foram sistematicamente assassinadas por uma bandeira que se dizia uma raça superior. E essa mesma bandeira está sendo levantada novamente, debaixo dos nossos olhos. Mas sabe o que mais impressiona? É que isso está sendo levantado pelas mesmas pessoas que se dizem defender as minorias. Que se dizem uma defender... ironia, uma grande ironia. Que se dizem defender os homossexuais. Que se dizem defender as pessoas menos favorecidas. E, ao mesmo tempo, essa pauta progressista que tomou conta do mundo, ela cega as pessoas para a realidade do que acontece. E essa realidade hoje ela é muito clara com esse grupo terrorista Hamas. Sim. O problema não são os palestinos. Não, você pode falar isso com propriedade. Com propriedade. Aliás, eu queria dizer aqui que eu amo a minha terra, eu amo o Líbano, eu amo a Síria, eu amo o meu povo, é o povo de onde eu vim, de onde eu cresci, de onde eu criei princípios e valores, com quem eu convivo todo dia. Mas eu também tenho muito orgulho do povo judeu, muito orgulho do povo judeu, por tudo que o povo judeu representa ao mundo. Vocês que foram praticamente atacados durante gerações, sobreviveram até agora por conta do grande povo que vocês são. Vocês têm princípios e valores, família, trabalho, onde o judeu coloca a mão, cresce ouro, a sociedade se desenvolve, as pessoas são respeitadas. E aí você olha, por exemplo, sinais, uma das maiores manifestações LGBTQIA+, que acontece no mundo. Acontece em Tel Aviv. A única democracia daquela região. Eu estive em Jerusalém, eu fui rezar no Mundo das Lamentações, eu encostei a mão no muro, aquela energia do lado do povo judeu, eu me senti extremamente acolhido e respeitado. Extremamente acolhido e respeitado. Então a gente não pode deixar com que falsas narrativas mudem a interpretação da realidade do que acontece no mundo. Jamais. É claro, Ravissani, que eu estou muito chateado de poder ver crianças morrerem na guerra. Todos nós. Né, pessoas inocentes. O pessoal na Palestina passando fome. Todos nós. Aquilo é uma tristeza e a gente tem que olhar para aquilo. Claro. A gente não pode achar que aquilo é uma coisa normal. Mas não justificar o terror. Exatamente. Existe um contexto por trás daquilo que tem que ser analisado como um todo. E me parece que muitas pessoas analisam um pedaço daquilo. E eu não estou aqui para entrar na história, porque essa história ela vem muito antes de nós. Ela vem lá de trás, dos nossos antepassados, os conflitos na região, os conflitos religiosos. São muito complexos, principalmente para uma pessoa que não é da região e que não é tanto de uma raça ou de outra raça, compreender o que acontece ali. Agora, a fotografia do que a gente faz lá é muito clara. Existe um grupo terrorista chamado Hamas. Esses são os verdadeiros genocidas. E o resto é a gente entender que nós precisamos fazer com que esse conflito acabe. E a gente sabe que se o Hamas baixar as armas, acabou a guerra agora. Com certeza. Se Israel baixar as armas, o povo vai ser dizimado. Os civis israelenses correm muito perigo. Essa é a grande questão. E isso é importante de ser enfatizado incansavelmente. O óbvio precisa ser dito. Tomé Abdush, o grande empresário da Abdush, Construtor Abdush, e vinha prosperando, e vinha fazendo diferença, construindo seu legado, mas esse empresário, em um determinado momento, resolve entrar para a política. Esse empresário, em um determinado momento, resolve dar um passo além e ingressar na vida pública, com todos os riscos que nós sabemos, com todo o preço caro que os idealistas da política pagam. O Tomé Abdush, empresário de sucesso, resolveu dar esse passo. O que te motivou a entrar na vida pública? Ele já vai responder isso logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí. A excelência está em pequenos detalhes. Que fazem uma enorme diferença. A excelência está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. O futuro que nos move, nos transforma e nos inspira.
Todos nós desempenhamos um papel fundamental na preservação do meio ambiente. E nós fazemos parte desse processo. Somos a Lorene. Oferecemos soluções inovadoras e especializadas em reciclagem de sucata de catalisadores, sucata eletrônica, baterias de lítio, carvão ativado. Investimos em alta tecnologia e capacitação contínua para fornecer análises de alta qualidade e contribuir para o sucesso dos nossos parceiros. E para reforçar nosso compromisso com a inovação, orgulhosamente apresentamos o nosso mais novo investimento, o Black Mass, um equipamento de alta eficiência, único no Brasil. Há mais de 25 anos somos líderes de mercado. Somos a Lorene. Junte-se a nós nessa jornada, rumo ao mundo mais sustentável e próspero para todos. Já pensou em ter o seu Green Card para viver e trabalhar nos Estados Unidos? De um lado, temos os Estados Unidos, precisando como nunca de profissionais em diversas áreas. Do outro, tem a AG Immigration, o escritório de advocacia imigratória com o melhor time para tornar seu sonho americano em realidade, com total segurança e de um jeito super legal. Faça sua avaliação gratuita agora mesmo. AG Immigration, seu sonho é logo ali. Estamos de volta! Um Gravoceni Live Show um pouco diferente. Não estou no estúdio, estou no gabinete do amigo, do irmão, do empresário de sucesso Tomé Abduch, que hoje também é deputado estadual por São Paulo. E nós queremos saber o que te motivou a entrar na política. Essa história é uma história que me emociona muito, sabe? Toda vez que eu falo, eu me emociono de poder contá-la. Eu nunca acreditei, quando eu era menino, que eu fosse conseguir ser alguém na vida. Ganhar dinheiro, ajudar minha família. Eu sempre olhava e achava, sabe, eu vi meu pai trabalhar demais, para poder sustentar nossa casa, para poder criar 3 filhos. E a gente sabe como é difícil para um pai de uma família de classe média baixa criar 3 filhos. Né? Você conseguir pagar uma boa escola, você dar conforto, você conseguir alimentar, você conseguir vestir, você conseguir ter um bom médico. É muito difícil. Eu sempre vi meu pai lutar muito. E eu, quando monto a minha empresa e eu começo a dar certo, por esforço, por dedicação, por exemplo do meu pai, eu tinha que retornar alguma coisa para a sociedade, sabe? Eu comecei a olhar muito para o que eu podia fazer para poder ajudar as pessoas. E aí começa a minha história numa madrugada, no Ceasa, num dia de inverno. Eu estava entregando cobertores nessa madrugada, eu e a minha esposa entregando cobertores. Era algo na casa de 1h30, 2 horas da manhã. E a turma faz fila para pegar os cobertores. E ali não está o bandido, ali não está... ali está o abandonado pela sociedade, o drogado, aquela pessoa que não tem mais opção, que está dormindo na rua. E eu entrego o cobertor para um rapaz e ele vem para mim e diz assim, moço, ele encosta em mim, você podia dar mais um para minha menina? Ela está ali, ó. Eu olhei para o lado, eu vi uma menininha de 6, 7 aninhos, ela estava de shortinho, de blusinha de alça, enrolada no jornal. E ela me olhou com os olhos grandes, um olho desse tamanho. Eu dei o cobertor para ele. E o rosto daquela menina marcou muito a minha vida. Muito a minha vida. Eu comecei a chorar dentro do carro. Eu engasgava com o meu próprio choro. E ali eu tomei uma decisão que eu não ia ser mais uma pessoa que reclamaria. Eu ia tomar algum tipo de postura para poder ajudar o Brasil. Eu sei que tem histórias muito mais fortes do que essa, mas essa foi a minha história. Foi aquilo que me tocou. E eu deitei na cama naquela noite com a minha esposa. Aquela noite deviam estar uns 6 graus. Imaginando aquela menina dormindo na rua com cobertor, e quantas outras famílias não passam pela mesma situação por conta da corrupção, da falta de gestão desse país. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E o que fazer? O que uma única pessoa pode fazer num país continental, onde a sede está lá na região central do país, totalmente inacessível? O que um único homem pode fazer? No fim de semana seguinte, eu resolvi ir para Paulista. Estavam começando as primeiras manifestações pelos 20 centavos. Não sei se vocês se recordam, os black blocs estavam na rua quebrando tudo. E eu comecei a olhar um pouco para aquilo tudo, e eu vi ali uma picape com uma moça em cima, e essa moça estava falando sobre corrupção. Tinha umas 30 pessoas em volta. Eu comecei a ouvir, e eu te confesso
que eu não entendia nada de política. Eu não sabia o que era poder legislativo, executivo, judiciário, o que era Ministério Público, o que era um Tribunal de Justiça, o que era um Tribunal de Contas. Eu não tinha ideia o que era política. Eu não me recordava em quem eu havia votado nos últimos anos. Eu não sabia o que era ideologia, o que era esquerda, o que era direita. Eu votava em alguém que alguém mandou votar, algum tio. Na véspera. Na véspera, alguém fala, vota no candidato tal. E a gente, infelizmente, abandonou o Brasil ao longo desses anos e os espaços foram ocupados por essas pessoas que tão mal fizeram o Brasil. E estou eu lá, ouvindo essa moça falar, e eu falei, puxa vida, eu preciso fazer algo. Fui conversar com ela. Na ocasião, era a deputada Carla Zambelli. O movimento, nas ruas, era um movimento pequeno, um movimento que estava começando, e eu gostei do que ela falou. Eu acabei me juntando ao movimento, e a partir daí começamos a andar juntos. E o movimento era um movimento muito pequeno, e eu quando entro para o movimento, né, com uma visão um pouco mais empresarial, a gente começou a estruturar um pouco mais o movimento. O movimento precisa ter funding, o movimento precisa ter uma associação, o movimento tem que ter um estatuto, e aí começam as primeiras mobilizações. E nós tínhamos ali naquele momento a ideia de poder politizar as pessoas, fazer com que as pessoas soubessem o que é a política, para que tomassem uma boa decisão na hora de votar. E aí nós mandávamos uns carros para a periferia para chamar as pessoas para a manifestação. E o incrível, chegava no domingo, não aparecia ninguém. Ninguém. E aí nós fomos entender que num país onde a renda per capita naquela época era de R$ 1.320, essa pessoa pelo CLT ela recebe R$ 900 líquido. Ela paga R$ 500 para morar numa comunidade ou para alugar uma casa na periferia. E ela tem R$ 400 para passar um mês. Ela não tem a menor condição de se manifestar. Ela tem que comer, ela tem que comprar roupa para os filhos, ela tem que comprar remédio para os filhos, e ela não tem força quando chega num domingo para poder ir para a Avenida Paulista para se manifestar, porque ela trabalhou muito ao longo da semana e normalmente ficou 3, 4 horas dentro de um ônibus por dia. E aí nós entendemos que as grandes mobilizações aconteceriam pela classe média. E aí começamos a focar a nossa energia na classe média. E nas manifestações seguintes apareceram 1.000, 2.000, 5.000, fechamos um quarteirão e aí começa a Operação Lava Jato, que passou o Brasil a limpo, que levou à realidade do que era o Brasil real, o Brasil da corrupção, o Brasil da incompetência, o Brasil que mentia para a sociedade brasileira. E as manifestações cresceram, e a população cada vez mais confiante, e pela força e a união da população, das pessoas de bem, nós conseguimos derrubar um dos partidos mais corruptos da história do país. Isso não é o que eu estou dizendo, é o que os jornais dizem. É o que o dinheiro que foi devolvido diz, é o que as pessoas presas demonstraram. Isso foi a força da nação brasileira. E foi o impeachment. E foi o impeachment da Dilma. Da Dilma. Da Dilma. O impeachment da Dilma. Logo em seguida nós elegemos o presidente Jair Bolsonaro, Sim. que mudou o Brasil com a sua postura. Mudou com a postura de colocar pessoas técnicas para poder administrar o Brasil. Nós passamos Sim, uma das maiores... O ministério dele mostrou isso. Os ministérios mostraram onde isso. cada ministro era compatível com aquela pasta. Com aquela pasta. Por competência. Por competência. Por competência. E acabou com a política de coalizão. E o que é a política de coalizão, para quem não sabe? Eles entregavam ministérios de porteira fechada para partidos políticos. E o que se fazia com esses ministérios? Esquemas de corrupção que sustentavam as reeleições e enriqueciam as famílias. O Bolsonaro cortou isso. Aquela corrupção sistêmica que acontecia, ela acabou. E se colocou eficiência dentro do governo. Tanto que nós passamos em uma das piores crises de saúde da história do mundo e o Brasil acabou com caixa positivo. E eu não estou aqui para justificar se o Bolsonaro, tudo que ele falava era coerente. A gente sabe que muitas vezes ele passou do ponto nas suas falas, posturas que podem desagradar a muitos, mas o que ele fez na gestão do país, nunca na história nós tivemos. Pela primeira vez nós tivemos um país em ascensão, um país que estava valorizando princípios e valores e que estava dando exemplo de gestão. Pois bem, passa o governo todo, eu continuei apoiando muito as causas importantes. Né, como você não imaginava que esse movimento nas ruas, que você foi um dos fundadores, não imaginava. Ia conseguir chegar tão longe? Não, eu não imaginava. É uma lição por detrás disso. É uma lição. Começar. É uma lição de foco, determinação, de coragem. E dar o primeiro passo. De dar a cara para bater, de não ter medo de falar. Claro que eu sempre me importei de uma maneira muito coerente. Eu nunca ataquei a instituição. Sim.
eu nunca ataquei pessoa física, Sim. eu nunca ataquei um ministro do Supremo Tribunal Federal de maneira direta, não. mas eu sim, muitas vezes, Debati discordei ideias. de decisões. Sim. E isso é democrático. Sim. Você pode dizer, eu não concordo com a decisão do ministro tal. Claro. O que você não pode é xingar o ministro. Tudo É depende ser- da maneira de da falar. maneira como você fala. Isso. Então, participando ao longo desses anos, eu percebi que se a gente não se apropriar dos espaços da política, e aí eu vou dizer a minha história, muita gente dizia para mim, Tomé, você não é para política, você é muito honesto, você é muito correto, você é muito trabalhador. Poucas pessoas me apoiaram a entrar na política. E por conta disso, as pessoas que têm condição e que são do bem para poderem estar na política acabam não ocupando esses espaços que são ocupados por pessoas que não representam os verdadeiros anseios da E sociedade. desistem antes de começar, Antes de começar, pelo medo de não dar certo. pelo menos não dá certo. Isso jamais Não dá pode certo. acontecer, não só na política, em qualquer área da sua vida. Você não pode não começar um projeto que você acredita Achando que ele não vai dar certo. por medo de dar errado. E aí eu quero deixar aqui um apelo para quem está nos assistindo. Se você realmente acredita no Brasil e você tiver condição em algum momento da sua vida, e se você tiver princípios e valores claros do que é a vida e sociedade, se dedique 4 anos. Não precisa fazer uma carreira política. Não é necessário que você entre para a política para ficar eternamente. Doe mas se esses 4 dedique anos. 4 anos, senão esse espaço que você, que é do bem, pode estar ocupando, vai ser ocupado por uma pessoa que não vai representar os nossos Agora, anseios. você foi eleito deputado estadual, Estadual, sim. com muitos votos. Eu tive, assim, eu fiquei muito feliz com a minha votação, né? Com essa, para mim foi muito gratificante receber esse carinho das pessoas que ao longo desses anos todos estiveram me seguindo, me ouvindo, né? Na CNN, na Sim, Jovem Pan, sim, na Gazeta. Eu tive 221 mil votos. Muito. Foi bastante. É uma votação Foi expressiva. bastante. Uma Uma votação votação muito expressiva. expressiva. Muito E expressiva. hoje é que você está como deputado estadual. Sim. Isso é importante. Você está como Estou. deputado estadual, representando a população de São Paulo que o elegeu Sim, para nos representar aqui na Assembleia Legislativa. perfeito. Você enxerga que existe um pouquinho de verdade no discurso daquelas pessoas que desencorajam as pessoas honestas que querem ingressar na política? Realmente o sistema, ele é difícil de ser quebrado? Porque você está no Ravissani, dia a dia aqui. Olha só, essas pessoas, na verdade... Ninguém melhor do que você Essa- pode essa- revelar isso. Essas pessoas, na verdade, queriam me proteger. Porque realmente a política é um ambiente muito complicado. É um ambiente nocivo, é um ambiente de acordos. É um ambiente que cresceu no Brasil na base do toma lá da cá, Sim. da corrupção. Sim. E quando você não faz parte de tudo isso, é difícil você estar no meio de tudo isso. É muito complexo. Meu pai sempre disse para mim, diga-me com quem andas, que te direis quem tu és. Só que na política você não pode levar isso em consideração, você tem que estar aqui no meio, porque você é uma voz. E uma pessoa boa, ela agrega outras pessoas boas, e mais pessoas boas, e mais verdade, e mais trabalho, e mais entrega, e mais amor, e mais respeito. E assim a gente muda o Brasil. Não dá para mudar o Brasil só pela rua. A rua é muito importante, mas é aqui dentro que se tomam as principais decisões que vão dar o caminho do futuro de uma nação. E você está conseguindo plantar boas sementes no seu mandato? Não tenho dúvida que eu estou. Não tenho dúvida. Primeiro porque eu estou conhecendo como a máquina funciona. Né? A gente compreende a importância de se ter um governo. Você entende a importância de termos instituições. É muito importante que a gente tenha instituições. Mas mais importante ainda são as pessoas que ocupam essas cadeiras, tanto dentro do parlamento quanto dentro dessas instituições. E aí que entra as pessoas de bem ocuparem os espaços. Então eu estou muito satisfeito. Eu tenho certeza que a gente vai mudar o Brasil. Eu tenho certeza que a nossa união, o povo brasileiro, que é um povo muito bom, que é um povo que acorda cedo, que trabalha, que luta, que preza bons princípios e valores, que tem Deus no coração. Mais de 80% da nossa população tem Deus no coração. Sim. Segue princípios de família. A gente não pode permitir que esse país esteja do jeito que ele está. E eu tenho certeza que a gente vai mudar esse país. Eu tenho certeza que nós vamos reverter em breve esse momento político que nós estamos hoje e a gente vai voltar a ter pessoas que realmente amem o Brasil e transformem esse Brasil num país que é o país que a gente tanto sonha para poder educar os nossos filhos. Esse é o pensamento que você tem que levar consigo por onde você transitar aqui na Assembleia. Sim. Ora, o que um deputado estadual faz? Ele está atuando no poder legislativo. Perfeito. Mas quem nos assiste às vezes não sabe. Qual que é a missão de um deputado estadual? Compartilhe para a nossa O deputado audiência. estadual tem um papel
extremamente importante Importantíssimo. dentro de um Estado. De aprovar as leis. Que esse deputado ele faz a aprovação das principais leis estaduais. Isso. Lembrem-se que existem leis também que são da federação, Sim, aí da são, União. são os deputados Né? federais. São os deputados federais. A gente trata muito de segurança pública, educação e saúde, aprova as contas do governador e trabalha para que o Estado todo possa acontecer. A gente aprova leis que vão melhorar o dia a dia das pessoas. Então, eu tenho vários casos de leis que aconteceram, como tivemos agora, né, no ano passado, a privatização da Sabesp, Sim. que foi muito importante Você para que a participou. gente participei de maneira muito ativa, fui extremamente favorável. A gente não pode permitir que falsas narrativas levem para a sociedade algo que não é real. A gente não pode, no estado mais rico do Brasil, não termos água e esgoto para 100% da população. Isso não tem sentido. Alguma coisa errada está Não faz acontecendo. sentido, exatamente. Não faz sentido. sentido. A gente não pode ter crianças que não têm escolas, a gente não pode ter uma educação de baixa qualidade, a gente não pode ter um transporte público que não seja digno para que a pessoa saia de casa, vá trabalhar e volte para casa à noite. Então, o deputado ele tem esse papel fundamental de gerir tudo isso. E quanto mais deputados que tenham dentro do seu conhecimento um propósito técnico, administrativo, para poder tomar boas decisões, mais rápido a gente vai conseguir atingir algo melhor para a sociedade. Exatamente, exatamente. Agora, o Tomé Abduch continua atuando como empresário? Você consegue conciliar as duas agendas? Sim, consigo, não tenho dúvida, tenho que acordar muito E é importante cedo, né? conciliar também. Eu tenho Igual eu falei, você está deputado estadual, é uma contribuição, você está dedicando bons anos da sua vida Sim. em prol do bem-estar Do bem-estar. do povo brasileiro. Exato. Mas as empresas, os negócios precisam continuar caminhando sob a sua gestão? Claro. Você sabe que eu digo o seguinte, eu acho que um deputado ele é bem remunerado. Sim. A remuneração de um deputado ela é de R$29 mil. De um deputado estadual. Estadual. E eu sempre fui uma pessoa que acordou muito cedo e dormiu muito tarde. Então eu acordo às 5h30 da manhã, eu vou fazer meu esporte, eu corro, eu pedalo, eu nado, eu faço musculação. Todo dia? Todos os dias. Começo minha atividade de trabalho por volta das 7 horas da manhã, 7h30 da manhã no máximo. Eu me dedico 1h30 de manhã para os meus negócios pessoais para poder estar sentado aqui na Assembleia às 9 horas da manhã. Trabalho até a hora que for, e na hora que chego em casa eu ainda vou olhar um pouco mais do meu lado empresarial. Trabalho aos sábados, aos domingos. Então a gente vai se desdobrando para conseguir ser um empresário, para conseguir ser político e ajudar a sociedade. Um pai. Isso é muito importante para mim, cuidar da minha família, cuidar da minha esposa, dar atenção para os meus pais. Mas dá para fazer tudo. É só você ter disciplina e uma boa assessoria. E trazer para perto de você pessoas que realmente acompanhem tudo isso. De bom caráter, exatamente. Agora, o empreendedorismo é muito importante porque ele permite que você realize os seus sonhos. Ele permite que você encontre a sua verdadeira paixão e alinhe essa paixão com algo que vai lhe dar uma remuneração digna para você continuar prosperando e atrelando essa causa a um ideal nobre que só você e mais ninguém pode realizar. Então, queria escutar agora do empresário que com 16 anos começou a trabalhar e com 26 anos já tinha mais de 100 funcionários. O que é o empreendedorismo para você? O empreendedorismo é a maneira mais fácil de você poder gerar riqueza, para distribuir riqueza. É só via um empreendedor quem dá a cara para bater, quem toma risco, quem gera emprego, que se gera riqueza. Eu sou muito a favor das causas sociais, muito a favor. Eu olho muito para isso, nós temos que ajudar as pessoas. Só que para ajudar as pessoas, você tem que produzir riqueza. Exatamente. Sem produção de riqueza e capital, você não ajuda ninguém. Exatamente. Por isso que eu acredito muito no capitalismo. Por isso que eu acredito muito em você dar oportunidade e não ter burocracias, em ter um Estado mais enxuto, deixar as pessoas se desenvolverem. Uma pessoa que não produz riqueza, ela representa muito pouco para uma sociedade saudável. Essa pessoa tem que acordar cedo, ela tem que trabalhar, ela tem que lutar, ela tem que ganhar mais. E quando um país se desenvolve, a gente sabe que o todo vai junto. Porque veja só, se uma pessoa começa a ganhar mais, ela vai gastar mais. Ela vai comprar mais no supermercado, Sim. Ela vai comprar um bem de consumo, um telefone celular, uma moto, ela vai viajar, ela vai gerar o turismo. Isso faz com que a indústria produza mais. Claro. A indústria produzindo mais, ela vai fazer com que o distribuidor distribua mais. Gera mais empregos. E com que a ponta e o varejo também. Sim. Isso vai gerar mais empregos,
vai gerar mais salários, vai gerar mais impostos e a gente roda. Claro. E aí começa a vender, as pessoas começam a comprar, começa a faltar mão de obra. Quando falta mão de obra, todo mundo é valorizado e sobe o patamar de salário. Exato. É só isso que deu certo no mundo. Exatamente. Todo o restante deu errado. Por mais disso. bonito que seja, o discurso não deu certo em lugar algum. Exato. E por que não deu certo? Porque não se produz riqueza. Sim. Só se quer gastar dinheiro. Veja hoje, o momento que nós estamos. Nós não podemos ter um país que gasta mais do que arrecada. Nós não podemos ter um país que aumenta significativamente o número de funcionários públicos, sem necessidade. E aí qual que é o caminho? Aumentar imposto? A hora que você aumenta imposto, você começa a atrapalhar o empresariado, que começa a ter medo de desenvolver suas empresas. Então tudo começa a caminhar para trás. Isso aconteceu na maioria dos países que tomaram esse tipo de postura. Verdade. Por isso que a minha postura é: vamos desenvolver o país com trabalho, baixando burocracia, dando oportunidade, gerando riqueza para que a gente distribua a riqueza. Gerando riqueza, porque quanto maior for a riqueza e quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você vai poder ajudar. Exatamente. Por isso que o judaísmo, como cultura, não condena você prosperar materialmente. Pelo contrário, incentiva para você, dentro dessa prosperidade, encontrar um significado maior que está atrelado ao altruísmo e a quebrar as barreiras do egoísmo para você se transformar num ser humano melhor. Eu vou dizer uma coisa que você sabe, que todo judeu sabe, mas que muitos de vocês estão em casa, vocês podem não saber. Vocês sabiam que os maiores doadores do social do mundo são os judeus? Os maiores. Os judeus dão muito para o social. Muito para o social. Sabe por quê? Porque se gera riqueza. E gerando riqueza, você tem a oportunidade de ajudar as pessoas. E é um dos motivos que eu admiro tanto a cultura. E esse é o propósito maior. Eu converso com muitos CEOs, que fazem parte do clube de CEOs dentro do Instituto Rav Sani, o Rav Sani Networking Prime Club, e muitos deles revelaram para mim: hoje eu só trabalho, não precisava mais trabalhar, eu só trabalho para poder ajudar cada vez mais. Então essa é a filosofia, esse é o idealismo que tem que estar por detrás dos seus empreendimentos. Tomé, eu gostaria de levantar aqui um ponto, porque eu estava andando aqui pelos corredores da Lesp e escutei, você vai confirmar se é verdade ou não, será que o mandato de deputado estadual será concluído pelo Tomé Abduch? Ou teremos uma surpresa agora com as eleições municipais? Ele já vai responder isso logo logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí, fica aí, não sai daí. A excelência está em pequenos detalhes. Que fazem uma enorme diferença. A excelência está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Olá, pessoal. Hoje eu vim conhecer o Grupo IAN Energia Solar. Vamos conhecer? A IAN Energia Solar é uma empresa que se transformou em referência no que diz respeito à energia solar no Brasil. Democratizou o investimento em usinas solares e desmistificou o assunto. Por exemplo, tá vendo esse aplicativo aqui? Você, da sua casa, em qualquer lugar do mundo, você pode investir numa usina de energia solar. Quer saber como? Vamos juntos! Essa é uma das usinas de energia solar da IAN. Esse é um dos modelos de negócio, onde qualquer fazendeiro pode implementar, com o auxílio da IAN Energia Solar, a sua usina. E essa usina ela pode render R$8.000 por mês. Não é isso, Riede? Você é um dos fazendeiros que procurou a IAN para que essa usina seja implementada em sua terra, não é isso? Pois é, na época chegou o Lauro e propôs para nós esse modelo de negócio e hoje nós ficamos sabendo que, além desse modelo de negócio, vocês vão criar a IAN Active? É isso mesmo. Se você não tem a terra, igual o Riede, você pode, na palma da sua mão, através do aplicativo da IAN Active, investir em usinas como essa. E o seu dinheiro vai render com o sol. Então agora você deve estar se perguntando como investir nesse universo tão rentável que é a energia solar. Baixe o aplicativo IAN Active pelo iOS, pelo Android ou aponte a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. IAN Active, seu dinheiro rendendo.
excelência. Tudo se transforma quando ela dá o tom da sua vida. A excelência está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Estamos de volta! Sorria com alegria, em rede nacional por todas as TVs parceiras, pelo YouTube do Instituto Rav Sani, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo. Tomé Abducha aqui do meu lado, deputado estadual, grande empresário, grande ativista, político e um grande idealista. Tomé, Muito. é verdade o que estão falando? Que você talvez seja vice do Ricardo Nunes nas eleições municipais? Obrigado pela pergunta, é importante a gente poder esclarecer. Você sabe que eu estou extremamente realizado como deputado estadual. Eu estou muito feliz, eu estou conhecendo bastante como funciona, né, internamente a política, não a visão que a gente tem de fora. E sabe que tudo que a gente faz novo tem uma curva de aprendizado. Eu Sim. estou nessa curva de aprendizado. Esse Sim. primeiro ano para mim foi um ano muito importante, onde eu aprendi bastante sobre o regimento interno, como são as votações aqui dentro, como se montam os projetos de lei, como essa casa funciona, o que dá certo, o que dá errado, as visões antagônicas que muitos deputados têm em relação a um determinado projeto. Mas eu vejo hoje que a cidade de São Paulo ela é muito importante, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil. Sim. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que o invasor de propriedade privada, no meu ponto de vista, Guilherme Boulos, seja o próximo prefeito de São Paulo. Então eu me coloquei extremamente à disposição do grupo político para que eu possa ajudar, para que eu possa auxiliar. E o que o grupo precisar de mim, eu vou estar à disposição. A decisão de um cargo eletivo, né, para prefeito ou para vice-prefeito, ela não vem de uma vontade individual. Não. Ela vem de uma decisão de grupo. E Verdade. quem é esse grupo político? É o presidente Jair Bolsonaro, é o Valdemar Costa Neto, é o nosso governador Tarcísio e outras Sim. pessoas que têm influência em volta de tudo isso. Se meu nome for um nome que faz sentido para vice, um nome que não tenha rejeição do grupo político e eu possa agregar alguma coisa para a nossa cidade de São Paulo, para que a gente possa ganhar as próximas eleições, não permitindo que a esquerda esteja na prefeitura da maior cidade do nosso país, com tudo que isso aqui representa, eu vou estar à disposição. À disposição do grupo, para o que precisar. Estou à disposição para ser vice, estou à disposição para trabalhar na campanha, estou à disposição do grupo aonde for necessário. Não importa a pasta. Não importa a pasta. Eu estou à disposição do grupo. Então, quer dizer, então a decisão já foi tomada. Por mim? Da sua parte, Da minha parte, sim. Da minha parte, seria sim, não tenha dúvida. Mas depende... eu acho que é o grupo que tem que Sim. tomar essa decisão. Eu sou novo na política, eu tenho 48 anos de idade, eu quero ter um futuro político. jovem. Eu quero ter um futuro político, então não dá para ter pressa. Hoje eu represento mais de 221 mil votos dentro do Sim, Estado. sim. Eu sou a voz dessas pessoas no parlamento. Sim, E para que haja uma mudança, tem que ser por uma causa realmente relevante. Claro. Então vamos aguardar a decisão do grupo, e se Claro. meu nome for um nome que realmente Mas faça sentido... esse nome foi levantado. O nome foi levantado, Entraram em contato com Alguns- você? Entraram em contato Não, com você? não há nenhuma conversa direta. Ainda não tem nada formal. Eles estão discutindo entre eles, né, qual é o nome que mais vai agregar. E é importante a gente recordar o seguinte. Quais são os nomes? É o nome do Coronel Melo, que é um coronel que esteve no SEASA, Aham. na gestão passada do presidente Jair Bolsonaro. É o nome, eu ouvi dizer também o nome do Aldo Rebelo, Uhum. ouvi dizer o nome da deputada Raquel, e se eu não me engano tem mais algum outro nome ainda que está no meio, e o meu nome que está no meio de tudo isso. Mas eu confesso que eu não estou trabalhando para isso, eu estou à disposição do grupo. Sim. Eu quero ajudar o grupo Quer dizer, aonde quando for você viu melhor. o seu nome lá, você Eu raciocinou. raciocinei e falei, estou à disposição do disposição. grupo, estou à disposição do grupo. Mas é importante a gente lembrar que essa cidade de São Paulo elegeu Marta Suplicy, Erundina, Haddad, que o presidente Bolsonaro perdeu as eleições aqui, que o Tarcísio, nosso governador, perdeu as eleições aqui, e até o Marcos Pontes, nosso senador, perdeu as eleições aqui em São Paulo, No município de São Paulo. no município de São Paulo. Então São Paulo, historicamente, vota mais à esquerda. Por isso da importância de a gente estar apoiando de maneira direta e tendo a certeza que estamos fazendo melhor o atual prefeito Ricardo Nunes. Porque ele se posiciona um pouco mais ao centro. E aí vamos entender quem vai ser o vice. Se vai ser um vice de centro-direita, se vai ser um vice de direita, para que possa ter uma união
e se forme uma boa chapa para a gente poder vencer essas próximas eleições e manter São Paulo na mão de quem quer empreender, de quem quer desenvolver. O prefeito Ricardo Nunes, que imediatamente, após os ataques terroristas do 7 de outubro, se manifestou em solidariedade ao povo judeu. Como o governador Tarcísio também. Assim como o governador Tarcísio. Também. Como o presidente Jair Bolsonaro também. Também. E grandes nomes, porque esses reféns ainda estão nas mãos dos terroristas. Eles não podem ser esquecidos. É inimaginável. Eles não podem ser esquecidos. É inimaginável. A gente precisa trabalhar para acabar com essa guerra. Nós precisamos urgente. Trazer a paz. Nós precisamos exterminar o terrorismo da terra. Nós precisamos disseminar com muita alegria os valores. E por que com alegria? Porque somente com alegria isso vai florescer. Somente com entusiasmo isso vai penetrar nos outros corações. Então, hoje já não se trata de uma questão pessoal, e sim uma questão comunitária, para que o mundo se liberte desse mal chamado terrorismo, que estupra mulheres, que degola bebês, que sequestra pessoas, simplesmente pelo fato delas fazerem parte de um povo. Então, Tomé, eu te agradeço mais uma vez por todo o seu posicionamento nas suas redes sociais e também nos programas que você participou. Você foi muito feliz nas suas colocações. Eu agradeço muito. Eu não podia deixar de me posicionar como ser humano, como pessoa, como parlamentar, como uma pessoa que foi escolhida dentro do Estado para que tenha uma voz. Exatamente, foi escolhida. Você não escolheu, você foi escolhido. Eu fui escolhido. E as pessoas que não se posicionam porque têm medo, né, de desagradar um lado ou um outro, eu acho que elas cometem um grande equívoco nesse momento. A gente precisa que as pessoas tenham o discernimento e levem um ponto de vista para a sociedade para que haja um debate. Claro. Para que haja um debate. Eu estou muito triste com essa guerra, eu sinto muito pelo que está acontecendo com esse povo, que eu amo muito, que é o povo judeu, e eu digo isso com o meu coração, eu amo muito o povo judeu, da mesma maneira que eu amo muito as minhas raízes, que é o povo libanês e o povo sírio, e a gente precisa trabalhar para que essa guerra acabe, porque essa guerra é muito nociva para as pessoas de bem, ela é muito nociva para os judeus e ela é muito nociva para os palestinos. E quem alimenta essa guerra, é importante a gente aqui ressaltar sempre, é um grupo terrorista chamado Hamas. É eles que têm que ser combatidos. Todo o restante é florear. E a guerra é contra eles. A guerra é contra eles e todo o restante é florear a história. E, infelizmente, esse povo palestino usam a sua população como escudo humano. É o que acontece. É o que acontece. Tomé, tem perguntas dos nossos seguidores, diretor? Você autoriza? 2 perguntas. Ok. Segura aí. Vamos lá. Tem perguntas dos nossos seguidores que sabiam que hoje eu iria gravar com você. Olha só. Vamos lá. Deixa eu ver se tem uma pergunta que ainda não foi abordada por Tomé. Olha a pergunta interessante da seguidora Fernanda. Ela pergunta o seguinte: deputado, o Brasil ainda tem jeito? Fernanda, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Nós somos mais de 60 milhões de brasileiros politizados, de direita. Mais de 80% da nossa nação é formada por pessoas que acreditam em Deus. Nós unidos e com uma meta, com um foco, nós somos invencíveis. Eu tenho certeza que o Brasil tem jeito. Eu tenho certeza que nós vamos trazer o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. É só a gente compreender que a nossa união é a nossa maior força. Nós precisamos estar juntos, unidos nas ruas, seguindo pautas sempre respeitosas, de acordo com a nossa Constituição. Mas eu tenho a certeza, eu repito aqui mais uma vez, a certeza que a gente vai conseguir resgatar esse país, como nós já fizemos uma vez no passado. Não desista do Brasil. Que assim seja. Tem uma pergunta interessante. Alberto, ele pergunta o seguinte: deputado, se estivesse sentado na cadeira do presidente da República, o que faria de diferente? Primeiro eu ia detetizar um pouco aquela região lá para transformar aqui num lugar um pouco melhor, mas eu faria muita coisa diferente. Primeira coisa, eu viajaria menos. Viajaria menos, com certeza. Se concentrava absoluta nos problemas do Brasil. Do Brasil. E não importaria conflitos. Eu ia voltar a ter 23 ministérios ou menos. Eu ia trabalhar para que a gente tivesse pessoas técnicas novamente dentro dos ministérios, acabando com a política de coalizão. Eu ia me preocupar com o equilíbrio fiscal do país,
coisa que a gente não tem mais. Eu ia me preocupar em tentar fazer com que o país não seja mais tão polarizado como acontece hoje, essa política de separação que nós temos da esquerda, que quer colocar judeus e árabes um contra os outros, brancos e negros, ricos e pobres, essa política nociva que acontece no mundo todo, separando as pessoas das suas famílias, perdendo as importantes pautas. Eu faria muita coisa diferente, mas muita coisa diferente. Quem sabe um dia você vai sentar lá na cadeira da presidente, né? Quem sabe, né? Se Deus me der Nunca deixe de sonhar. essa oportunidade. Tomé, que alegria. Eu acho que essa entrevista vai entrar para a história, porque além da exibição nas TVs parceiras, em rede nacional, ela vai ser eternizada no nosso YouTube, nos nossos canais, em todas as plataformas digitais. E o que você falou aqui tem poder. A palavra tem poder. A palavra, ela sai das nossas bocas rapidamente, mas o efeito e o impacto que elas geram é duradouro, eternamente. As palavras têm poder e você hoje, com o poder da fala, impactou muitas vidas. Você hoje, com o poder da palavra, influenciou milhões de pessoas. Você é um exemplo de trabalhador, você é um exemplo de brasileiro, você é um exemplo de pai de família, você é um exemplo como legislador, como deputado estadual, e você também é um ser humano que, por onde eu vou, eu escuto falar bem de você. Então a minha bênção é que você continue assim, não mude, continue empreendendo, continue sonhando e continue realizando. E dessa forma você vai conquistar cada vez mais vitórias que lhe pertencem. Brachá ve'atzlachá, bênção e muito sucesso para você. Olha, muito obrigado. E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final do seu coração para aquela câmera ali. Eu agora, segurando na sua mão, eu me emocionei muito, porque nós temos aqui um exemplo muito grande. Nós temos aqui um árabe e um judeu de mãos dadas, falando em como a gente pode melhorar o mundo. Isso aqui significa união, respeito, carinho, a construção de uma sociedade que seja balizada nas pessoas, no bem, em que a gente possa ter um país que sonhe com o que é correto, que defenda as nossas famílias, trabalharmos juntos para que a gente realmente tenha um futuro de uma nação. E não deixe de acreditar, o Brasil vai dar certo e eu tenho certeza que essa simbologia dessas mãos dadas aqui podem estar iniciando um grande processo de união de pessoas, de uma raça e de um povo pelo bem comum. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por me dar a oportunidade de poder mostrar um pouquinho quem eu sou e o amor que eu sinto por esse país maravilhoso chamado Brasil, que é o país de todos, é o país que abraçou a todos nós. O nosso Brasil já deu certo, sorria com alegria e até a próxima edição da Arafsani Live Show. Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Ian Active. Seu dinheiro rendendo com o sol. Breton, a sua marca. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.